Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Marcos Coutinho, terapeuta naturopata. Hoje nós vamos falar sobre os exames marcadores de inflamações no corpo, né? Antes eu peço para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Eu vou estar sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre o assunto. Pessoal, eu sempre falo para vocês nos meus vídeos que o principal motivo das doenças no corpo é o corpo inflamado, né? Então, se você está doente, seu corpo está inflamado. Qual é a melhor preventiva? É manter o corpo desinflamado, né? Para isso, existem os exames que são marcadores de inflamação, que eu costumo fazer anualmente, exatamente para perceber como é que o corpo está, se esses marcadores inflamatórios, que são através de exames de sangue, se estão dentro do patamar ideal, não é? Então, é importante que todos nós façamos esses exames, de preferência os principais, esses marcadores de inflamações no corpo, porque todas as doenças vêm de inflamação no corpo. Por isso que eu incentivo a todos fazerem esses exames, e eu costumo fazer anualmente, é o famoso check-up, né? Então, o primeiro exame que eu considero importante é o colesterol total. O colesterol total, ele calcula os riscos de entupimento nas artérias e doenças cardiovasculares. E tem as suas frações, né, que é o LDL, o HDL, o VLDL. Então, quando for ao médico, quando você for ao médico fazer o check-up, você sempre pede, normalmente os médicos já pedem esse tipo de exame, que é o colesterol total com as suas frações, LDL, HDL e VLDL. O segundo exame de muita importância é o triglicerídeos, que também é chamado de triglicérides, né? O triglicerídeos são um tipo de gordura presente no sangue que acima de 150 ml/dl aumenta os riscos de doenças cardíacas, infartos ou AVC, né? Então, os triglicerídeos é necessário cuidar, baixar, manter nos níveis, porque, como eu acabei de falar, os riscos de doenças cardiovasculares, infarto e AVC vêm dos triglicerídeos altos, né? Acima de 150 ml. Então é possível você conseguir manter aí o seu triglicérides aí em torno de 75, 80, isso é o ideal. Aí eu vou explicar por quê. Muitas vezes você vai fazer os exames, aí faz colesterol total, né? HDL, LDL, VLDL, e faz também os triglicérides. O triglicérides deu lá abaixo, digamos, de 150, que é o ideal, mas o colesterol deu acima. Vamos lá, deu 230, 240. Minha gente, tem uma continha que eu já falei para vocês num vídeo que eu fiz falando sobre os triglicérides e o colesterol. Eu tenho um vídeo falando no detalhe sobre isso. Mas tem uma continha que, quando você divide o resultado do triglicéridos pelo HDL, se esse resultado der menor que 2, você não precisa se preocupar com o colesterol. Ele pode estar dando 210, 220, 250, 260, não interessa. Se o triglicérides dividido pelo HDL, o resultado for menor que 2, você pode ficar tranquilo se o seu colesterol estiver acima de 190, que é o que os laboratórios pedem, certo? Eu tenho um vídeo explicando isso direitinho no canal, triglicérides e o colesterol total, tá certo, pessoal? Então isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente vai tomar medicamento com uma coisa que você não precisa. Então tá aí uma grande dica. O importante é você manter os seus triglicerídeos o mais baixo possível, no patamar mais baixo possível, tá? Então, abaixo de 150 tá bom, mas se o colesterol estiver lá um pouco alto, você tem que cuidar do colesterol também, porque pode
precisar de algumas ações para melhorar a condição do colesterol. Mas repetindo, se você dividir o HDL ou melhor, dividir os triglicerídeos pelo HDL e o resultado de menor que 2, você pode ficar tranquilo, tá bom? O terceiro exame é homocisteína. Tudo que eu estou falando aqui é através do exame de sangue. Homocisteína. A homocisteína ele é um aminoácido que está relacionado com o surgimento de AVC, de doenças cardiovasculares, trombose ou infarto cardíaco. Então, a questão de doenças cardiovasculares e o infarto, que nós falamos também lá nos triglicérides, que se ele tiver alto aí pode provocar essas doenças. Gente, as doenças cardíacas são as que mais matam nesse país. Em seguida vem a diabetes, né? Que são doenças assim que acontecem aí rotineiramente com as pessoas. Então, a homocisteína é um exame interessante que, se você estiver acima dos níveis normais, pode causar aí no nosso corpo o surgimento de AVC, de doenças cardiovasculares, trombose ou infarto cardíaco, né? O quarto é a proteína C reativa ultrassensível. Proteína C reativa ultrassensível, né? Os níveis aumentam radicalmente quando há indicativo de processos inflamatórios ou infecciosos. Ora, se nós precisamos manter o nosso corpo desinflamado, não é? É necessário que a proteína C reativa ultrassensível esteja nos níveis normais, não é? Então, o primeiro foi o colesterol total com as suas frações, o segundo foi os triglicerídeos, o terceiro a homocisteína, o quarto a proteína C reativa ultrassensível, né? O quinto exame, ácido úrico. O excesso de ácido úrico é caracterizado por inchaço, inflamações, dor e sensibilidade nas juntas. Pode afetar as articulações dos pés, base dos dedos, joelhos, tornozelos, pulsos e dedos nas mãos. Então, esse exame de ácido úrico também é importantíssimo, né? Você precisa fazer anualmente. O próximo exame, glicose. A glicose é um exame utilizado para investigar possíveis casos de diabetes e para controle da doença, né? Então, as principais doenças que existem hoje aí, né? As doenças cardíacas, né? A diabetes é uma doença muito forte também, que é muito comum a gente ver as pessoas portadoras de diabetes, né? Um outro exame, hemoglobina glicada, também para ajudar no controle da diabetes. A hemoglobina glicada, ela mede os níveis de açúcar presentes no sangue, serve para controlar a diabetes também. Para quê? Para a gente ver como é que está o nível. Então, o médico é que pede todos esses exames para você, né? Hemoglobina glicada e a glicose, esses exames existem para você ficar atento com relação ao controle de diabetes. Se você não tem diabetes, ou você está pré-diabético, ou se você está diabético, não é? O outro exame importante é a insulina. A insulina, ele é usado para medir os níveis de insulina e resistência à insulina, que também tem tudo a ver com a diabetes. Então, para que você, se você já tem diabetes e precisa ter no controle, ou se você quer saber como é que está o seu corpo com relação à diabetes, você precisa fazer esses 3 exames: glicose, hemoglobina glicada e insulina, né? E por último, eu quero falar do exame chamado homossedimentação. Esse exame, ele vai detectar inflamações ou infecções no organismo, tá certo? Então, homossedimentação, ele identifica inflamação e infecção no organismo. Então, todas as inflamações, todas as infecções que existem no organismo é que traz as doenças, tá certo, pessoal? Então, esses exames que eu estou falando agora são exames
que detectam marcadores de inflamações, que detectam inflamações no seu corpo. Depois eu vou repetir um a um, novamente, esses exames, né? Para o homem, é importante que ele faça o exame de próstata, né, para ver se a próstata está bem, e é nesse exame que você detecta o câncer de próstata ou detecta a hiperplasia prostática, não é? O PSA também normal, o PSA livre, os homens sabem disso. E a mulher é a mamografia, né? A mamografia ela identifica cistos, tumores benignos ou tumores malignos, tá certo, minha gente? Então, para o homem também é muito importante fazer o exame de próstata, fazer o PSA normal e o PSA livre, não é? Porque o exame de próstata, a próstata, o tamanho normal é de 20 gramas, não é? Então, à medida que você vai envelhecendo, essa próstata vai aumentando. Mas aí eu tenho aí alguns vídeos falando no meu canal sobre como você controlar a próstata, não deixar que ela aumente tanto com o passar dos anos. Aí tem uma série de ações naturais para isso. Eu tenho no meu canal, basta você pesquisar, não é? E para a mulher, a mamografia, que é exatamente para verificar se existe cistos ou tumores benignos ou malignos. Então, minha gente, esses exames que eu falei agora são exames marcadores de inflamação no corpo e que você deve fazer diariamente, porque as doenças, sem exceção, todas, vêm das inflamações e das infecções no corpo. Então, mais uma vez repetindo, devagar, pausadamente. Primeiro exame, colesterol total, com as suas frações, LDL, HDL e VLDL. Segundo exame, triglicerídeos ou triglicérides, como queira chamar, não é? Esse é o segundo exame, repetindo o que? Se o seu triglicérides estiver dividido pelo HDL, se o resultado der menor que 2, não interessa o resultado que vai dar lá no seu colesterol. Se o seu colesterol estiver acima de 190, não se preocupe. O importante é que o triglicérides dividido pelo HDL dê menor que 2, né? O terceiro exame é homocisteína, né? Que detecta aí o surgimento de AVC, de doenças cardíacas, de trombose, infartos, etc. O quarto exame é proteína C reativa ultrassensível, né? Os níveis que aumentam nesse exame são indicativos de processos inflamatórios e infecciosos, tá certo, gente? Então veja que tem tudo a ver com a inflamação no corpo esses exames, né? O ácido úrico também é importante, a glicose, a hemoglobina glicada e a insulina, que é para acompanhar o seu corpo com relação a possível diabetes, né? A homossedimentação, que é para detectar também inflamações ou infecções no organismo, não é? E aí os homens fazem o exame de próstata, não é? E as mulheres a mamografia. Gente, esses são os exames que detectam inflamações e infecções no corpo que é necessário fazer anualmente, certo, minha gente? E para que a gente não tenha surpresa nesse exame, nós precisamos cuidar da nossa saúde, né? Nós precisamos cuidar da nossa alimentação. Eu sempre recomendo a dieta cetogênica, que é 70% gordura, 20% proteína e 10% carboidrato. Eu tenho um vídeo no canal explicando como você consumir a dieta cetogênica, não é? É você fazer atividade física diariamente, você consumir alimentos naturais, não é? Sair desses alimentos industrializados. Se você for observar o rótulo de cada alimento industrializado que você compra em pacote fechado no supermercado, ele tem açúcares que é veneno, ele tem químicas para manter aquele alimento industrializado dentro do pacote fechado. Então, evite ao máximo esse consumo de alimentos, né? Os nossos antepassados não tinham esse tipo de doença hoje da modernidade, né?
o diabetes, esses problemas cardíacos que a gente tem, que é a doença que mais mata no Brasil, não é, pessoal? Então isso tem tudo a ver com a nossa alimentação, tem tudo a ver com o sedentarismo. Nós precisamos fazer da atividade física, tem tudo a ver com o controle da mente, o excesso de estresse, né? O estresse também provoca doenças. Eu tenho vídeos também falando o quanto o estresse é responsável pelas doenças, não é? Enfim, resumindo, para a gente encerrar esse vídeo, esses são os exames marcadores de inflamações. Eu recomendo que vocês façam anualmente, e prevenir é melhor que remediar. Como é que a gente previne para não ter surpresa quando fizer esses exames anualmente? Uma boa alimentação, alimentando-se de forma natural, com produtos naturais, não é? Fazer atividade física, façam meditação, é muito bom para a mente, alivia o estresse, não é? Então essas ações faz com que a gente tenha uma boa saúde e uma boa qualidade de vida. É isso aí, minha gente, essa é a nossa dica de hoje. Eu peço mais uma vez para que você se inscreva no canal, aperte o sininho para receber notificações, dê um like e compartilhe com os seus familiares e amigos. Eu vou estar sempre à disposição no canal para dirimir qualquer dúvida sobre esse assunto. Obrigado pela participação, pela presença, até a próxima oportunidade e saúde em primeiro lugar. Até breve.